Você quer ter acesso à melhor equação de cálculo de volume para o seu inventário florestal? Então, vem comigo nesse vídeo. Fala pessoal, se você está chegando aqui no meu canal pela primeira vez, eu sou o Joilson, sou engenheiro florestal aqui de Cuiabá, Mato Grosso, há mais de 16 anos, tá? E aqui no meu canal, praticamente todos os dias, você tem aí um vídeo, um conteúdo super bacana para você aprender a ser um profissional florestal de sucesso, a ter total confiança naquilo que você faz nos seus trabalhos, laudos, perícias, auditorias, projetos de licenciamento, consultoria e tudo mais, tá bom? Então seja bem-vindo aqui ao meu canal, tá bom? Nesse vídeo de hoje, eu vou te explicar aqui, aliás, eu vou compartilhar um conteúdo super bacana que eu tive acesso esses dias atrás, que é um compêndio, né? É uma resolução geral, é um apanhado geral de várias equações para cálculo de biomassa em floresta, seja floresta nativa, seja floresta plantada, seja com espécies nativas, seja com espécies exóticas, tá? É um conteúdo super bacana que eu resolvi aqui fazer aqui um vídeo exclusivo para você, né? Não só compartilhando com você, mas também mostrando aqui para você esse documento que foi publicado e está disponível e agora você pode ter acesso, tá? E eu achei super bacana trazer esse conteúdo aqui para você, porque se você já fez algum inventário florestal, você deve saber que uma das partes mais importantes do inventário florestal é na hora de se fazer ali o cálculo de biomassa, você precisa ter ali uma forma correta para fazer o cálculo desse volume, desse quantitativo. Não só uma fórmula correta, mas também uma fórmula que seja específica para o seu caso. Se você faz um inventário em floresta nativa, você sabe que existem diversos pontos de variação que podem influenciar no resultado. Se você faz o inventário numa floresta plantada, também é a mesma coisa. Isso pode variar de espécie para espécie, isso pode variar de sítio para sítio, isso pode variar de acordo com a tipologia florestal, de acordo com a idade do povoamento, tá? Então, você ter acesso a um conteúdo que vai te proporcionar ter um cálculo de volume, que no caso é um cálculo de biomassa de forma mais precisa, com certeza vai te ajudar e muito, tá? Então é por isso que eu decidi fazer aqui um vídeo exclusivamente com esse tema, porque eu quero te ajudar com isso, tá bom? Mas antes de eu te mostrar esse conteúdo, eu quero primeiramente te dizer que se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo, tá? E não só se inscreva, mas você também ativa o sininho para você receber todas as notificações cada vez que eu postar algum vídeo aqui no meu canal. Como eu disse anteriormente, todos os dias você tem pelo menos alguma dica muito bacana para você ter mais confiança, ter mais segurança nos seus trabalhos no setor florestal e ambiental. Então, além de se inscrever, é importante que você esteja com o sininho ativado, porque e aí vai ficar a seu critério, né? Se você, uma vez que você é notificado, você vai querer ver o vídeo ou não, mas de qualquer forma é importante que você esteja notificado. E o outro recadinho muito bacana aqui também que eu tenho para te dizer é que no momento que eu estou gravando esse vídeo, estão abertas as inscrições para a Semana dos Florestais de Sucesso, tá? Que vai ser um evento 100% online, gratuito e ao vivo, tá? Vai ser uma série de 3 aulas, onde nessas 3 aulas eu vou te mostrar toda a lógica para você ser um profissional florestal confiante, com segurança, né? Que possa fazer um projeto florestal como que de olhos fechados, tá? Se você acha que eu estou exagerando, então se inscreve nesse evento, porque o link para você se inscrever eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então esse link está disponível para você se inscrever na Semana dos Florestais de Sucesso e passar a fazer parte junto comigo, com os meus alunos, desse grupo fechado e exclusivo, super top aí de profissionais florestais que geram resultado, tá? Então vai lá, se inscreve aí no evento agora mesmo. Bom, gente, então vamos lá, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma publicação, né? Um compêndio de equações de biomassa que eu achei super bacana, tá? Eu até anotei aqui do lado, ó, os autores dessa publicação, né? Eu vou citar todas as referências, vou dar todos os créditos aqui, tá? Os autores dessa publicação é a Sara C.S. Calais, eu acho que a pronúncia é essa, o Hassan C. David e Rodrigo O.V. Miranda, tá? Então vamos lá, vou até compartilhar a tela aqui com vocês, olha só. Que vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, é essa publicação aqui, tá? E aí eu vou até colocar aqui na descrição do vídeo, eu também vou colocar aqui o link para você ter acesso a esse documento, a esse conteúdo, já que eu estou compartilhando ele aqui com vocês, tá? Então é um compêndio de equações de biomassa para florestas do Brasil, tá? Isso aqui, como eu disse anteriormente, é uma publicação que com certeza vai te ajudar muito aí nos seus trabalhos, nos seus relatórios, nos seus laudos, estudos e consultorias, tá?
no setor florestal e ambiental. Porque quando você faz uma coleta de dados, seja ela qual for no setor florestal e ambiental, isso se faz através do inventário florestal. E se você já fez o inventário florestal, você deve saber. Se você ainda não fez, saiba que tudo isso, para que todos esses estudos e levantamentos tenham um bom grau de confiança, é necessário que você saiba calcular corretamente essa questão aí da biomassa, né? Eu sei que isso também vai depender aí da finalidade, isso vai depender do tipo de projeto, vai depender do tipo de informação que você queira prestar, mas de qualquer maneira você ter acesso a um conteúdo como esse vai te ajudar em muito, tá? Então vamos lá, tá? Então olha só, aqui é um compêndio de equações de biomassa para florestas do Brasil, tá aqui ó, os nomes dos autores, tá bom? Então olha só, é uma publicação recente, tá? Olha aqui, ó, dá até para ver aqui o ano, vou até aumentar o zoom aqui para vocês verem, ó. É de 2022, né? Tem aqui a citação bibliográfica, né? Vamos lá. Aí aqui tem as considerações iniciais, deixa eu voltar o zoom aqui, ó. Aqui no sumário já dá para a gente ter uma noção, ainda que geral, mas já dá para ter uma noção do que essa publicação compreende, tá? Então, é uma publicação que te dá informações de cálculo de biomassa para florestas naturais, para florestas plantadas, né? Dentro das florestas naturais tem equações a nível de árvore individual, e também equações a nível de povoamento. Para florestas plantadas tem equações a nível também de árvore individual, e aí tem especificações tanto para espécies exóticas quanto para espécies nativas. Opa. Então por aqui a gente vê, né, que tem equações de cálculo de biomassa para diversas situações, tanto para florestas naturais quanto para florestas plantadas. Lembrando que, pelo que eu observei já aqui nessa publicação, ela vai focar especificamente em cálculos de equações de biomassa, tá? Então esse é um tipo de informação muito útil para você utilizar com essa publicação, de tal forma que você pode utilizar essas equações para projetos de crédito de carbono, para projetos que envolvam aí fins energéticos, como por exemplo plantio de eucalipto, ou exploração de florestas nativas, em que aquela área que vai ser explorada vai gerar ali uma determinada quantidade de biomassa, né, para lenha, né? Ou então você quer saber ali fazer um diagnóstico de uma área, seja ela nativa ou plantada, enfim, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, ó, para a gente entender melhor. Então primeiro a gente entende aqui, ó, essa questão aqui das variáveis e unidades que você vai utilizar nas equações, e aí essas variáveis e unidades é as que você vai utilizar principalmente nos seus cálculos aí das equações, tá? Então vou até aumentar o zoom aqui para a gente ver, ó. Enquanto você fala em nível de árvore individual, ele está até especificando aqui, ó, essas equações resultam em biomassa em quilogramas. Então você vai coletar em campo principalmente os dados aqui de CAP, de circunferência à altura do peito, CAS, a circunferência à altura do solo, o D é diâmetro, HF é a altura do fute, HT é a altura total, né? E ele ainda cita aqui uma observação: variações estão apresentadas no rodapé das tabelas, tá? E aí quando você fala em nível de povoamento, ó, as equações resultam em biomassa em megagramas, eu acho isso, por hectare, né? E aí BA é área basal, né, em metros quadrados por hectare, e N é número de árvores por hectare. Então é importante você saber essas informações na hora de você utilizar as equações, tá? E aí quando se falam lá nas expressões matemáticas, que eu ainda vou mostrar, é importante você saber essas siglas, né? EXP significa exponencial de Euler, o log significa logaritmo de base natural, e log de 10 é logaritmo na base 10. Então as expressões matemáticas elas vão utilizar principalmente esses termos aqui, né? Onde você vai ter que fazer um cálculo através de exponencial ou de logaritmo natural ou de logaritmo na base 10, né? E aí tem esses parâmetros aqui, ó, estatísticas de avaliação de modelos. O R2 é o coeficiente de determinação, R2 ajustado, R2AJ é o coeficiente de determinação ajustado e SYX é o erro padrão de estimativa, tá? Então isso aqui são parâmetros que você vai utilizar na hora de avaliar se um modelo ele vai ser bom ou não, tá bom? Então principalmente essas equações ele utilizam essas variáveis de entrada, essas variáveis de saída, essas estatísticas aqui de avaliação dos modelos, tá?
Continuando aqui, ó, ele até fala isso aqui, um prefácio, né? Esse compêndio contempla, contempla 663 equações de biomassa, sendo para 496 para florestas naturais e 167 para florestas plantadas, tá? Então, muito bacana isso aqui, ó. As equações apresentam variáveis de saída para os 4 compartimentos, sendo, olha só que legal, você vai poder calcular a biomassa arbórea acima do solo, incluindo troncos e galhos, biomassa arbórea acima do solo, incluindo tronco, galhos e folhas, ou biomassa arbórea abaixo do solo, que inclui raízes, ou biomassa arbórea total, incluindo compartimentos acima e abaixo do solo. Então, vai ter equações para todos esses tipos aqui de situações, né? E aí, em relação às tipologias, né? Dentre as 496 equações para florestas naturais, né, para florestas nativas, 285 são para um mix de espécies arbóreas, 206 são específicas para uma determinada espécie, e aí tem uma equação que é para um mix de espécies de palmeiras e 4 para determinados tipos de tipologia florestal, né? E aí sobre as equações de florestas plantadas, né? Ele até especifica aqui, ó, tem equações para pinos, 23 equações para acácia, 14 equações para espécies de bambu, tem equações para araucária angustifolia, 4 para várias espécies de eucalipto e 92 equações que são específicas para outras espécies, tá? Então mais para frente a gente vai dar uma olhadinha nisso aqui. E aí, ó, é importante também saber que ele tem até aqui uma questão de precauções, tá? Então é importante saber também que, olha só, não digamos assim, por mais que exista aqui todo um esforço para gerar essa publicação, na verdade é importante a gente tomar conhecimento sobre essas precauções, olha só. Pelo fato desse compêndio ser um fruto de um esforço muito repetitivo e mecânico, o usuário deve conferir as equações selecionadas na fonte original, tá? Então ele cita a fonte original e é importante você ir lá conferir. Uma outra precaução aqui também muito importante, ó, é recomendável que o usuário adote 2 ou mais equações e despreze aquelas que geram valores incompatíveis, tá? Então, na hora de você fazer o cálculo de equações, conforme aqui a própria orientação do autor, procure então utilizar 2 equações para você ter uma base comparativa. Sempre que possível, o usuário deve optar por equações desenvolvidas com uma base de dados com um número de observações igual acima de 30, isso é importante também. E sempre que possível, o usuário deve preferir equações cuja amplitude diamétrica dos dados inclui o diâmetro das árvores em que a equação será aplicada. O intervalo diamétrico da base de dados é ajuste é informado nas tabelas deste compêndio, sempre quando informado na fonte de pesquisa. Aqui o que ele quer dizer aqui é o seguinte, de preferência, utilize a equação que vai considerar aquele diâmetro da árvore em que você vai estar medindo, né? Se você, por exemplo, se você for fazer aí um cálculo de biomassa de eucalipto, e os eucaliptos aí na floresta que você está medindo, eles têm um diâmetro médio de, vamos supor, 20 centímetros de diâmetro, né? Então, utilize, de preferência, para utilizar equações para cálculo de biomassa de eucalipto, mas também que considere esse intervalo de diâmetro. Então, isso significa que aquela equação já foi feita já pensando nessa situação específica. Ou seja, quanto mais específico for a sua base de dados, o seu inventário, e isso possa casar com a especificidade daquela equação, melhor é para que os seus dados eles possam ser mais assertivos, tá? Já tem mais aqui, ó. Recomenda-se que o usuário busque equações com a maior especificidade possível, foi o que eu acabei de dizer, né? Isso inclui a busca por equações para o mesmo bioma, a tipologia florestal, estado da área de estudo do usuário, né? Enfim, ele fala, quando o usuário encontrar mais de uma equação apropriada, é interessante o uso de um valor médio entre as estimativas dessas equações, tá? Então, por mais que exista aqui, né, como eu disse, exista aqui todo um esforço para se gerar uma grande base de dados de equação, na verdade, tudo isso vai entrar dentro da especificidade de cada caso, de florestas nativas ou plantadas, de espécies específicas, de tipologia florestal, né? E tudo de acordo aí com a sua base de dados, tá? Ele fala aqui também, ó, precauções tomadas pelos autores.
As equações desse compêndio foram tabuladas apenas após uma conferência automatizada, né? Então ele faz aqui que ele utilizou um algoritmo. Tal conferência constituiu usar as equações tabuladas para estimar a biomassa de árvores com diâmetro dentro do intervalo diamétrico apresentado nos trabalhos, né? Quando a variável de resposta apresentou valores destoantes ou não seguiu um comportamento biológico, os autores foram consultados para que conferissem a equação publicada. Algumas equações foram publicadas com erros, sendo retificadas pelos autores. Nesses casos, a retificação está informada no rodapé das tabelas. Aos autores que não corresponderam ao contato, as equações foram eliminadas do banco de dados. Então, ele está dizendo aqui que eles tiveram todo um cuidado para que eles pudessem publicar as equações com o maior grau de confiabilidade possível, né? Quando tem alguma dissonância, eles procuram informar, né? Mais para frente, lá mais para o final aqui no documento, existe também até uma tabela lá das referências. Então, tudo isso são formas de você poder conferir se essas equações, se esses dados estão de acordo com a sua realidade, tá? Ó, instruções para o uso do compêndio. As equações variam tanto para o tipo de floresta, ao nível de resposta e a especificidade, né? E também ao compartimento da árvore, biomassa, tronco, galhos e folhas. Para encontrar as equações de acordo com a necessidade, os usuários devem seguir as seguintes instruções, né? Ele deve encontrar o tipo de floresta, o nível de resposta, a especificidade desejada e o compartimento da árvore. Então, isso tudo aqui já vem explicado aqui também, tá? E aí, ó, tem aqui uma parte de introdução, tem todo um texto aqui explicando uma parte introdutória aqui, que também eu não vou me adentrar muito nessa parte, tá? E continuando aqui, ó, aí sim, agora aqui ele entra, ó, sobre equações para florestas naturais a nível de árvore individual. Então, vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Então, olha só, a gente está citando agora aqui, ó, vamos aqui, sobre florestas naturais em tipologia de Campinarana, né? Então, dá para perceber aqui, ó, que tem, por exemplo, várias colunas, e aí ele explica, ó, uma coluna para especificar quando a equação ela serve para uma única espécie ou para várias espécies. Aqui ele está dizendo, ó, qual que é o bioma que vai compreender essa equação, qual estado que é essa equação. Aqui ele cita também o compartimento. Ó. Essa primeira aqui que a gente está vendo é uma equação para cálculo de biomassa das raízes. Aqui ele cita também o peso. Aqui ó, a questão do diâmetro. Ó, o diâmetro mínimo de 5 centímetros, ou seja, é uma equação para cálculo de biomassa das raízes, sendo que as espécies elas têm que ter um diâmetro mínimo de 5 centímetros. Aqui ele não especificou o diâmetro máximo. E aí ele cita aqui os parâmetros estatísticos, ó, R quadrado ajustado, 0,94 e aqui é o que mesmo? Erro padrão, 6,5%. E aí aqui ele tem a equação, ó. Lembra aqueles termos lá? Ó, a equação nessa primeira situação aqui, ó. A equação é essa aqui que vocês estão vendo, ó, exponencial de aí um coeficiente aqui, menos 3,268 mais coeficiente 2,428 vezes o logaritmo de d, que é o diâmetro. Ou seja, se você quiser, o que isso quer dizer aqui, essa equação? Se você quiser saber a biomassa das raízes de várias espécies, né, que ele está generalizando. Então, biomassa de raízes de várias espécies da Amazônia, cujo diâmetro seja no mínimo 5 centímetros. Então, com esses graus aqui de confiabilidade estatísticas, então você tem essa equação aqui, tá? Isso aqui que é o que ele quis dizer com essa primeira equação que ele entregou aqui para a gente. Percebam que essa primeira equação, ela leva em consideração somente o diâmetro, tá? Então aqui, se você tiver só a informação do diâmetro da árvore dentro dessas especificações, você já consegue fazer uma estimativa da biomassa das raízes. Já na segunda linha, ó, vamos ver qual que é aqui a segunda equação. Também para várias espécies da Amazônia, em que dá para se calcular aqui a biomassa das raízes. Essa aqui também com um diâmetro mínimo de 5 centímetros. Aí é bem parecido aqui, ó, R quadrado e o erro padrão.
Essa segunda equação aqui, ó, ela é um pouquinho diferente, porque ela leva em consideração o diâmetro, né? Você tem aqui a exponencial, os coeficientes, e aí você vai multiplicar pelo diâmetro, e você também tem um outro coeficiente aqui que multiplica pelo logaritmo da altura total, tá? Então, enquanto a primeira equação leva em consideração somente o diâmetro, a segunda equação ela leva em consideração o diâmetro e a altura total da árvore, tá? Eu particularmente, eu até considero mais precisa essa segunda equação, porque ela leva em consideração dois parâmetros de entrada, né? Você vai utilizar aí como valor de entrada o diâmetro e também a altura total. Então, você vai ter aí como que você consegue utilizar mais elementos para dar como é que eu posso explicar aqui, um grau maior de parâmetros de entrada aí na equação, né? Às vezes, dependendo da espécie, só o diâmetro, ele pode, várias espécies podem ter alturas diferentes. Mas quando você tem a informação do diâmetro e da altura, você consegue especificar ali o nível de informação. Então, se eu tivesse que escolher entre essa primeira e a segunda equação, eu escolheria a segunda, tá? Mas tem várias outras aqui também, ó. Vamos ver aqui, ó. Essas 4 primeiras aqui, ó, são para raízes na região da Amazônia para várias espécies. Então, ó, a equação 3 e 4 ó, já consideram um diâmetro mínimo de 10 centímetros. Aí eles têm alguns valores aqui diferentes de erro padrão, de R quadrado ajustado, né? E aí, novamente, a equação 3 leva em consideração só o diâmetro, a equação 4 leva em consideração o diâmetro e a altura, né? Vamos ver o que mais tem aqui, ó. Ainda dentro da Campina Arana aqui, né? Ó, agora dentro da Amazônia, mais para cálculo de biomassa acima do solo, né? Então aqui para troncos, galhos e folhas, né? E aí tem novamente aqui as informações do diâmetro mínimo, né? Tem os valores estatísticos aqui para você verificar. E aí cada uma das equações aqui, ó, tem informação do diâmetro ou outra equação que leva em consideração diâmetro e altura. Então tudo isso aqui a gente está olhando, né? Equações para florestas naturais a nível de árvore individual. Então aqui você vai estar calculando a biomassa de uma única árvore, né? Mesmo que seja uma equação que serve para várias espécies, mas isso aqui é uma equação, são equações para calcular biomassa de uma única árvore, tá? Aqui, ó, ele tem aqui um CAS, circunferência na altura do solo. Vamos ver se tem algum aqui que ele leva em consideração o CAS. É verdade, ó, tem equações aqui, ó. Até essa equação aqui ele estava levando em consideração somente o diâmetro. Agora essa equação aqui, ó, você vai ter aqui o CAS. Então, se você não tem o diâmetro, você vai ter aqui o CAS, que é a circunferência à altura do solo. Lembrando que o diâmetro, quando fala aqui em diâmetro, é diâmetro à altura do peito, né? Quer ver? Ó, vamos até retornar lá em cima, só para a gente ter certeza. Deixa eu voltar lá, peraí, só para a gente não se confundir aqui nos parâmetros. Peraí, aqui, ó. Quando fala D, é diâmetro à altura do peito. CAS é circunferência na altura do solo. E CAP é circunferência à altura do peito. Lembrando que a altura do peito é o que a gente tem como padrão de 1,30 m de altura. E na altura do solo é lá na 0 de altura, né? Lá na altura do solo, tá? Então vamos voltar lá para as equações, né? Então é por isso que, olha só, algumas equações aqui, ó, é a equação em que você vai ter que coletar lá no campo a informação do DAP, né? Do diâmetro, a altura do peito, a 1,30 m do solo. Já essa equação aqui, ó, ela leva em consideração o CAS. Esse acento circunflexo 2 aqui significa elevado ao quadrado, tá? Então, a circunferência, a altura do solo, vezes a altura total. E aí, ele tem um outro coeficiente que multiplica novamente. A circunferência, a altura do solo ao quadrado, vezes a altura total. E aí, tem aqui o elevado ao quadrado. Então, muita atenção aqui também, ó. É importante você saber que você precisa também estar atento em relação aqui aos parênteses, tá? Quando tem aqui um abre e fecha parênteses, significa que, por exemplo, esse logaritmo aqui, ó, é o logaritmo de tudo que está dentro do parêntese.
tá? Quando a gente tem aqui, ó, por exemplo, esse coeficiente que multiplica tudo que está dentro desse parêntese aqui. Mas aí a gente tem que verificar o que está dentro desse parêntese aqui. Então, dentro desse parêntese, a gente tem aqui, ó, o logaritmo da circunferência a CAS ao quadrado vezes a altura, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Então, se você tivesse que coletar lá, vamos supor que você coletou o CAS e a altura da árvore e você queira utilizar essa equação aqui. Então, significa que aqui, para fazer esse cálculo aqui, você faz primeiro CAS ao quadrado, circunferência e altura do solo ao quadrado. Aí depois você multiplica a altura vezes a altura. O resultado que der aqui dentro, você eleva ao quadrado. E aí, desse resultado que você elevou ao quadrado, aí sim você retira o logaritmo. Desse resultado do logaritmo, aí você multiplica por esse 0,0458, tá bom? Então, você primeiro você vai ter que sempre resolver o que está dentro das casas, dos parênteses mais internos, e aí você vai extraindo para os parênteses mais externos até chegar ali no coeficiente, tá? Tem mais uma coluna aqui, ó, que eu até esqueci de mostrar, ó, quem é o autor essa equação, e isso aqui vai estar citado lá no final do documento, tá? Então, olha só, isso aqui a gente está vendo só equações de florestas nativas, florestas naturais, aqui no caso a campinarana, tá? Vamos continuar aqui, ó. Floresta estacional decidual. Aqui, ó, a gente está olhando aqui, ó, para várias espécies. Agora já é bioma cerrado no estado da Bahia. E aí aqui você tem novamente, ó, compartimento, qual que é o compartimento da equação, qual que é o peso, né? Ele tem a informação aqui também do peso seco ou peso fresco, né? Aqui, ó, ele já até definiu um intervalo de diâmetro para as espécies que tenham um diâmetro mínimo de 3,5 e um diâmetro máximo de 35 centímetros. Então, essa equação ela é específica para as espécies que estão dentro desse intervalo de diâmetro. E aí que você tem as informações, ó, do R quadrado ajustado, do erro padrão. E aqui você tem a informação da equação, ó, coeficiente 1 menos o coeficiente 2 vezes o diâmetro mais coeficiente 3 vezes o diâmetro ao quadrado, tá? E aí você vai ter várias outras equações. Essa aqui eu levo em consideração a exponencial, essa aqui é os coeficientes e ela leva em consideração diâmetro e altura. Essa aqui é exponencial do diâmetro e altura, tá? Aí aqui a gente tem, ó, os autores também de cada uma das equações, né? Lembrando que a gente está aqui, ó, você está olhando aqui no caso agora equações para várias espécies do cerrado no estado da Bahia. Agora aqui mais embaixo a gente tem equações para várias espécies do cerrado do estado de Goiás. Equações para várias espécies do cerrado do estado de Minas Gerais. Aqui olha só que bacana, equações para várias espécies da Mata Atlântica do Rio Grande do Sul. Deixa eu ver o que mais tem aqui, ó. Equações para várias espécies da Mata Atlântica do Rio Grande do Sul também. Aí aqui tem para cada uma delas tem um diâmetro mínimo e o máximo. Vamos ver aqui o que mais tem aqui para gente. Agora, para floresta estacional semidecidual. Aí aqui ele já especifica qualquer espécie, ó. Espécie Anadenanthera columbrina da Mata Atlântica de Minas Gerais. Sendo que aqui ela vai te dar a informação da biomassa acima do solo. E aí lá no campo a espécie ela tem que ter um diâmetro mínimo de 10 centímetros e um máximo de 40. Então você perceba que quando você, supõe que você está lá no campo, né? Se você tiver uma espécie nessas condições, você já não vai nem precisar mais procurar. Você já tem aqui uma equação, em que com a equação você já consegue calcular a biomassa, né, acima do solo para essa espécie, tá? E aí já tem até aqui a referência do autor, se você quiser procurar como que foi feito, tirar dúvidas e tudo mais, já tem aqui a referência do autor, tá? E aí, ó, por exemplo, para essa mesma espécie, em Minas Gerais, vamos ver aqui também o mesmo intervalo de diâmetro, mas ela já é uma outra equação, ó.
como já é uma outra equação, já tem outros valores aqui de R² ajustado e de erro padrão, tá? Aqui agora, para Guaduas Chacoenses na Mata Atlântica do Paraná. Novamente, você tem aqui quais os compartimentos, ela vai te dar a informação, o diâmetro mínimo e máximo que a equação considera, e aqui os parâmetros da equação. Então a gente está olhando aqui para a floresta estacional semidecidual, tá? Continuando aqui, ó, floresta estacional semidecidual para leucena, para várias espécies do Cerrado de Minas Gerais, para várias espécies da Mata Atlântica de Minas Gerais, para várias espécies da Mata Atlântica de São Paulo. Algumas espécies aqui, ó, peso inclui seco, apenas galhos. Essa outra equação aqui, ó, ela inclui, ela considera o CAP, a circunferência, a altura do peito, e não o DAP. Tem equação aqui que ela vai considerar o tronco mais a galhada, tá? Agora aqui, ó, para a floresta ombrófila aberta, né? E ele especifica aqui para qual espécie da Amazônia no estado do Acre, para uma determinada espécie da Mata Atlântica do Sergipe, ou para várias espécies da Mata Atlântica de Rondônia, né? E aí para cada uma delas ele especifica aqui qual que é o compartimento da árvore que ele está te dando essa informação, tá? Olha só que bacana, a gente ainda está na página 17 aqui, tem muita coisa. Agora aqui, para a floresta ombrófila densa, novamente especificando espécie, bioma, estado, tá? Floresta ombrófila densa daqui continua, né? Para tabebuia, para várias espécies. Floresta ombrófila densa para várias espécies da Amazônia em determinados estados. Vamos ver aqui o que mais a gente tem aqui, ó. Floresta ombrófila densa para mais uma espécie aqui, tá? Agora, continua, tem equação para floresta ombrófila mista, novamente especificando espécie, bioma, estado, compartimento, a questão do peso, diâmetro mínimo e máximo, e aqui os dados e parâmetros da equação e o autor, tá? Aqui, ó, para floresta ombrófila mista, ele continua. Floresta ombrófila mista, tem várias equações. Agora, ó, equações de cálculo de biomassa para savana, cerrado, né? Para determinada espécie do Cerrado de Minas Gerais, para determinada espécie do Pantanal do Mato Grosso do Sul, né? Vamos ver aqui o que mais a gente tem, ó. Para várias espécies do Cerrado do Distrito Federal, para várias espécies do Cerrado do Tocantins. Agora aqui, ó, para a savana estépica, que é a caatinga, olha só que bacana, tem para espécies da caatinga do Pernambuco, tem até aqui, ó, para espécies do Pantanal do Mato Grosso do Sul, não sei se ficou perdido aqui o Pantanal, aqui no meio da caatinga, mas enfim, tá aqui para vocês, tá? Por isso que é bom depois você dar uma conferida lá no autor. Para espécies da caatinga do Pernambuco, que novamente Pantanal do Mato Grosso do Sul, acho que está perdido ali. Mas para a espécie da caatinga do Ceará, deixa eu ver o que mais tem aqui. Pernambuco, Ceará, aí continua aqui, tá? Beleza. Agora para formações de tipologia florestal de ecótono, formação pioneira, etc. Então ele até especifica algumas espécies aqui, né? A espécie, o bioma, o estado, e os compartimentos e assim por diante, tá? Para cada uma dessas linhas aqui que vocês estão vendo na horizontal tem uma equação, tá? Então lembre-se que é um documento que tem mais de 600 e tantas equações, tá? Então tem muito material aqui que você pode usar aí nos seus trabalhos, tá? Aqui a gente ainda está no ecótono, né? Isso que a gente ainda nem chegou lá nas florestas plantadas, né? A gente ainda está aqui nas florestas nativas, tá? Opa, agora sim, ó. Florestas naturais, aliás, ainda está em florestas nativas, mas equações a nível de povoamento. Então, antes a gente estava vendo equações para espécie. Agora a gente entra aqui em equações para povoamento, tá? Então, olha só. Ele especifica aqui, ó, qual que é a tipologia florestal, o bioma, o estado, qual que é o compartimento que a equação vai te dar a biomassa,
se é um peso seco ou fresco, tá? E aí tem aqui a equação, né? Aqui ele te dá aqui, ó, a equação, você vai, pelo que eu entendi aqui, você entra com a informação daqui da área basal e da quantidade de árvores por hectare, e a equação ela te dá a biomassa em metros, acho que em peso por hectare, conforme está lá nas especificações, tá? Então, em cada uma dessas aqui, ó, você vai incluir aqui a área basal em metros quadrados por hectare, a quantidade de árvores por hectare, e a equação te dá a biomassa por hectare, tá? Continuando aqui, tá? Porque ainda não acabou, ainda tem um bocado de coisa aqui, ó. Agora sim, ó, florestas plantadas, equações a nível de árvore individual. Vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Agora sim a gente entra aqui na questão das espécies, né? Então imagina que agora aqui já é uma floresta plantada, ó. A espécie acácia na Amazônia, no estado de Roraima, para a biomassa das raízes abaixo do solo, peso fresco, aí você vai ter um DAP mínimo e máximo a ser levantado em campo, e aí com esses parâmetros estatísticos aqui de comparação você tem essa equação, né? E aqui você tem o autor da equação, tá? Então, por exemplo, essa primeira equação aqui ela leva em consideração o diâmetro, e aí na equação você vai elevar o diâmetro a essa potência aqui, ó, 2,388, alguma coisa. Já a segunda equação é da mesma espécie, da Amazônia também. É tudo igual, os parâmetros iniciais aqui da equação, só muda aqui a equação em si, né? Aqui o autor ele testou uma outra equação e chegou nesses coeficientes, tá? E aí, novamente, você tem equações que consideram o diâmetro somente, tem equações que consideram o diâmetro e a altura, né? Deixa eu ver se tem alguma outra diferente aqui. Diâmetro, altura, aqui ó, HF, altura do fuste, deixa eu ver se tem alguma diferente aqui. Diâmetro, altura do fuste, log do diâmetro, aqui ó, altura total. Ó, essa equação aqui ó, ela vai considerar o diâmetro e a altura total, então esteja atento a isso também, tá? Vamos lá, vamos ver aqui. Então tem várias equações aqui, ó, para acácia, para bambusa, acho que é uma espécie de bambu, né? Bambusa ou dame munro, da Mata Atlântica de São Paulo. Espécies exóticas em florestas plantadas aqui, né? De bambu, da Mata Atlântica de São Paulo. Continua aqui com as espécies exóticas, agora para pinos, Pinus SP, Pinus taeda. Tem outras espécies exóticas aqui. Agora, para plantios florestais com espécies nativas, a Nadenanthera peregrina, na Mata Atlântica do Espírito Santo. Tem várias outras espécies aqui, ó. Araucária angustifolia, da Mata Atlântica do Paraná. Araucária angustifolia, da Mata Atlântica do Paraná. Tem Bertholletia excelsa, da Amazônia. Cedrela odorata, Amazônia, no Mato Grosso, né? Então, olha só, tem muitas equações aqui que dá para vocês trabalharem, tá? Para espécies nativas, deixa eu ver o que mais. E aqui, por fim, o documento ele cita aqui as referências, né? Para cada uma daqueles autores lá tem aqui as referências bibliográficas de onde que eles tiraram todas aquelas equações, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Opa, peraí. Bom, gente, o link para você ter acesso a esse documento eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Se você chegou até aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, desse documento, onde eu mostrei para você não só o que ele envolve, mas aonde você encontra, como você encontra cada uma das equações, tá bom? Então, se você chegou até aqui, dá um curtir no vídeo, dá uma moralzinha para nós, tá bom? Isso é muito importante. Não se esquece de se inscrever no vídeo e ativar todas as notificações, tá? Novamente eu vou dizer, enquanto eu estou gravando esse vídeo, estão abertas as inscrições para a Semana dos Florestais de Sucesso. Então o link para você se inscrever está aqui na descrição do vídeo, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Não se esqueça de compartilhar ele aí nos seus grupos de WhatsApp, com seus colegas e amigos, para vocês todos terem acesso a esse tipo de conteúdo, tá? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. É isso aí. Valeu!